Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Já estamos por aqui na nova temporada do InterPE, que é o canal dos municípios pernambucanos. E eu tenho dito, né? Aqui a gente trata com muita excelência, com muita seriedade e, sobretudo, credibilidade sobre os municípios pernambucanos. Tudo aquilo que acontece nas cidades de Pernambuco, a gente trata aqui. No geral, no estado, de forma geral. Porém, a gente foca muito no interior de Pernambuco. Tudo aquilo que é relacionado aos municípios do interior de Pernambuco, a gente trata aqui com maior delicadeza e profissionalismo. E hoje o nosso convidado, conforme a gente divulgou, seria o deputado estadual, o Anderson Florencio. Tudo certinho, prego batido e ponta virada, e ele já está aqui no nosso estúdio e vai conversar com a gente agora e obviamente trazer muitas informações importantes para vocês neste novo mandato dele, afinal de contas é o segundo mandato. Deputado, seja muito bem-vindo aqui ao InterPE e também ao Te Amo Caruaru. Obrigado, Elter. É uma felicidade estar aqui, não é, em Caruaru, né? A terra que eu nasci. Terra natal. Minha terra natal, onde tenho as melhores histórias da minha vida, as melhores lembranças e momentos. E agora com o mandato de volta, né? A gente que ficou na eleição passada na primeira suplência, ainda que eu tinha chegado na minha maior votação, né? Tivemos 33.216 votos, dos quais 4.300 e tantos votos aqui de Caruaru. Certo. Então, com essa oportunidade de estar de volta ao mandato, né, o ex-deputado Lula Cabral venceu a eleição lá no Cabo de Santo Agostinho e a gente assumiu, né, desde o início do ano. E agora arregaçar as mangas, botar a sola de sapato para gastar, porque a gente vai trabalhar bastante pelos pernambucanos e todos que fazem aqui o Agreste, né, quem nos acompanha, né, sabe do nosso compromisso, nosso amor também pro Caruaru, né? Eu também amo Caruaru. Muito né? bom. E a gente vai estar junto nessa aí, com certeza, ouvindo muitos caruaruenses. E eu posso dizer, viu? Pode registrar aí, Caruaru agora tem deputado. Né? Nós vamos dedicar muito o nosso mandato aqui para Caruaru, para que você que nos acompanha, que confiou também o seu voto na campanha passada, a gente possa estar ali representando e podendo levar as pautas importantes aqui de Caruaru e todo o Agreste, né, para a Assembleia Legislativa. É um momento oportuno para isso, né, deputado? Perfeito, perfeito. Assim, eu fui vereador de Recife por 2 mandatos. Certo. Né, nós sempre tivemos a característica, né, de ter um mandato muito próximo da população. Para você ter ideia, Welter, o meu primeiro ato, quando vereador eleito de Recife, e depois eleito quando deputado estadual, foi para o sinal de trânsito entregar um panfleto com o meu WhatsApp. Então as pessoas tinham contato direto comigo. Não é aquela pessoa que me escrever pelo Instagram, inbox, sou eu mesmo que respondo. responde. Você me escreveu e você viu que eu que respondi, não verdade. é assessor, nada disso. Eu mesmo faço questão de ter esse legal. contato direto, e isso nos deu a oportunidade de ser vereador de Recife 2 vezes. O nosso primeiro mandato de deputado estadual, eu fui para uma eleição onde poucas pessoas acreditavam, porque Por quê? a tradição é de você ter bases eleitorais, né? Sim. 4, 5, 6, 10 prefeitos, histórias de quase 100 anos, né? As principais famílias políticas de Pernambuco. E nós ganhamos a eleição, não é, com quase 25 mil votos. Eu não tinha sequer um vereador. Mas a gente estava muito próximo das pessoas, o que dá confiança, né? As pessoas de se sentir representadas. Então, essa etapa do mandato, né? Esse segundo mandato que a gente está estreando agora, eu quero replicar isso. Né? Trazer para Caruaru, para toda a região, essa relação direta com as pessoas, para que a gente possa estar podendo representá-las de modo mais efetivo. Muito bom. Deixa eu só dar uma lida aqui bem rapidinho, que eu confesso a você, deputado, que a ideia aqui é realmente apresentá-lo, tá? Certo. De modo geral, não só para Caruaru e não só para o interior do estado, né, Wendel? Já que a gente está aí na internet, então hoje o pessoal aqui em Caruaru lhe vê, mas quem está lá nos Estados Unidos também lhe assiste. Está vendo a posse lá do Donald Trump, mas também confere aqui o nosso... Veja, a primeira vez, em 2018, foram 24.971 votos. Isso. Né? Como você acabou de dizer, você não tinha um reduto, você não tinha uma estrutura. Foi basicamente na região metropolitana. Isso, mas ali aqui em Caruaru eu tive 500 votos, por exemplo. 2018. Em 2018, isso. Perfeito. Veja só, você é advogado e ambientalista. Isso. Nos 2 mandatos, especificamente ali como vereador inicialmente, quais as bandeiras que você mais defendeu? São as bandeiras que fazem parte da nossa história. Né? A primeira delas foi a causa ambiental. Né? Nós temos uma militância que completa esse ano 25 anos né, de militância permanente em defesa do meio ambiente. Certo. Né? Lá atrás, a gente, quando defendia meio ambiente, ia fazer uma palestra, as pessoas tinham a compreensão que o meio ambiente era simplesmente defender as florestas.
Hoje em dia, já essa compreensão, não, que meio ambiente é como a gente vive, é a nossa casa, né? Como a gente se relaciona com o nosso lixo, com a energia elétrica, com o consumo de água, é a nossa rua, né? Como você se relaciona com a rua, com o seu bairro e, consequentemente, com sua cidade, com o mundo, né? Eu sempre dou o exemplo, Welter. Eu nunca vi ninguém chegar num shopping center, por exemplo, né, que tem dono, e aqui não tem muitos donos de shopping, né? As pessoas frequentam, mas não são donos daquele lugar. Verdade. Né? E eu nunca vi ninguém pegar o bagaço da tangerina e jogar no chão, ou o saquinho de pipoca e jogar no chão. Você respeita aquele espaço, que é um espaço privado, tem dono. Né? E muitas vezes essa mesma pessoa que respeita esse ambiente chega na rua e joga o lixo na rua. Pois é. Né? Não respeita. Então, parece que falta educação ali quando está na rua. Né? Não se importa. E entender que aquilo lá é nosso. Então a gente tem que preservar. Quando dá as grandes chuvas e a gente vê alagamentos, quando a gente vê todas essas consequências, né, negativas, isso faz parte, né, dos nossos hábitos. É muito fácil apontar o culpado, apontar um governo ou outro, não é? E também não apontar o dedo para dentro e ver como a gente está cuidando do nosso meio ambiente. Não é? Então a gente tem a bandeira ambiental como sendo a bandeira número 1, né, onde começamos. Muito bom. Eu fui vice-presidente da Comissão do Meio Ambiente da OAB, né, de Pernambuco. Assim que me formo, faço militância de classe e a gente já ocupa esse espaço. Quando fui vereador de Recife as 2 vezes, fui presidente da Comissão do Meio Ambiente e no meu primeiro mandato deputado também. Na LEP. Então são debates importantes que a gente trata na questão ambiental. Uma das bandeiras importantes aí também da nossa história e que tem muito a ver com Caruaru, eu acho que muito disso me fez sair de 500 votos em Caruaru para mais de 4.000 na eleição passada, que é a luta pela cultura pernambucana. Né? A cultura nordestina, a cultura popular, não é? Os artesãos, sabe que tem no nosso mandato uma voz forte e firme, não é? Mas também a dança, a gastronomia, não é? O turismo cultural. A gente acredita, poxa, eu estou levando essa máxima e já estive com o prefeito Rodrigo Pinheiro, né? Estive também, né, no Palácio e nós vamos batalhar muito para que Caruaru entre na rota turística oficial do estado de Pernambuco. Não é? Quando você recebe um turista, ele muitas vezes chega ali no aeroporto, ele conhece um lugar ou outro do Recife, vai para Olinda e muitas vezes Galinhas, fica ali, segue para a praia. Aí passa uma semana, 2 nas praias. Não é? E a gente tem que trazer esse turista para o interior. Precisa interiorizar. E é muito fácil, poxa, você pegar ali uma van, né, ou você aluga seu carro, você vem para o interior, conhece lá o Memorial de J. Borges, né, tem lá Bacaro Borges, lá em Bezerros, sai de Bezerros, vem para a Feira de Caruaru, vem para o Alto do Moura. Museu do Barro, tem muita Museu coisa. do Barro, você ter os artesãos esperando para fazer um pouco de experiência, não é, com a cultura popular. Não é? Você pode dar ainda, quem quiser alongar aí para Buíque, não é? Você tem muita coisa a fazer. Mas esse roteiro que eu acabei de falar, você é um roteiro de um dia. Você passa o dia e volta, você consome na cidade, você gera o turismo, então... Fomenta, né, deputado? Fomenta, né? Pois é, eu acredito que a cultura popular nordestina e especialmente a pernambucana, ela é muito forte. Não é? Quando aquele turista que vai para Portugal, ele quer ver o fado. O fado. O turista que vai para Espanha, ele quer ver a dança flamenca. Isso. Quem vai para Argentina quer ver lá o tango. Não é? E Pernambuco tem forró, Pernambuco tem o chachado, tem o frevo. Então nós somos realmente um estado-nação no que se refere à cultura popular. Rapaz, é muito interessante o que você está dizendo. Porque, trazendo um pouco para Caruaru, já que o senhor citou, deputado, a gente tem o turismo de negócios, né? Na verdade, muito forte também. Muito. Perfeito. Mas é aquele turismo que o representante comercial chega à cidade, ele se hospeda ali, dormiu, no dia do banho já vai embora. Isso. Ele não fica. Ele não vem com a família, por exemplo. Ele não traz a família inteira para ficar na cidade, para aproveitar, para curtir. Pois é. E isso é muito importante, o senhor está dizendo. Não, e a gente, assim, várias cidades do mundo, elas preparam, elas criam atrativos. Nós temos atrativos próprios da nossa tradição, né? Eu já falei aqui, gastronomia. A gastronomia aqui da região é muito forte. Né? É muito rica. Como eu falei, a arte popular, a música, a dança. Então, a causa cultural, assim como a ambiental, sempre fez parte da nossa história. Não é? Outro segmento importante, que faz parte assim, dos nossos mandatos, é também a luta pela pessoa com deficiência. Não é? A gente ser uma voz ativa daquelas pessoas que precisam da garantia de direitos. Não é? As pessoas autistas, pessoas com doenças raras, com síndrome de Down, cegos, cadeirantes, precisam de um amparo muito maior. Não é? Porque existem especificidades ali, não é, que você tem que ter uma atenção dobrada. Não é? Eu vou dar um exemplo, né, de uma lei em vigor lá no Recife.
E acho que alguém apresentou, assim, eu não era deputado ainda, no estado eu vou até me certificar. Mas, por exemplo, você vai num banco, pagar uma conta, você paga a conta e vai para casa. Certo. Procedimento comum, certo. Não é? Natural, Muitas normal. vezes o cadeirante, quando ia pagar a conta, ele não alcança o atendente. E aquilo ali era um constrangimento. Só sabe dessa situação, uma situação tão básica do dia a dia, quem passa na pele, sabe? Então nós, como legisladores, nós temos que estar sempre escutando esses segmentos, dialogando, entendendo, compreendendo, para que a gente possa ser uma voz ativa dessas pessoas, né? Também no legislativo, né? Como eu falei, promovendo e garantindo direitos. Então, essa é uma das bandeiras importantes, né, do nosso mandato também. Interessante. A gente consegue colocar o vídeo dele aqui, Wesley, aquele vídeo que a gente separou aí da posse dele, do discurso dele. Se conseguir, a gente coloca aqui. E pegando exatamente isso que eu vi aqui, esse vídeo, no seu discurso, você falou sobre voltar a discutir o direito de pessoas com deficiência e doenças raras. Então será uma das bandeiras fortes sua também nesse mandato agora. Sempre foi. Nós, continuará sendo, né? No primeiro mandato, nós criamos a Frente Parlamentar pelo direito da pessoa com deficiência e doenças raras. E, assim, fiquei muito triste porque no começo dessa legislatura ela não foi reeditada. Né? Mas aí eu já recebo uma boa notícia, né? E a gente está colaborando com isso. Era uma das bandeiras do nosso mandato, é uma comissão permanente, não é, que cuidasse das pessoas com deficiência. Então, a partir de agora, nesses próximos 2 anos, nós teremos uma comissão permanente lá na Assembleia, né, que vai tratar desses assuntos. Né? Hoje, esses assuntos eram tratados na Comissão de Cidadania, que tinha outras prioridades. Não é? A gente percebia que quem assumia aqueles espaços estava mais preocupado com luta de gênero, né? A questão do direito racial, né? Da equidade. E pouco se fazia. É importante desmembrar, né? Ter a exclusividade, né? É muito importante, porque até dentro dessa discussão das pessoas com deficiência, existem muitos detalhes, não é? É muito diferente o cadeirante para um autista. É muito diferente aquela pessoa que é cega, não é, para a pessoa que tem síndrome de Down. São necessidades completamente totalmente diferentes. Então é importante que a gente possa ter uma comissão para que os deputados que tenham a sua relação mais forte com uma ou outra outro viés, né, ele possa fazer de fato da sua representação a voz de muitas pessoas. Como é que o senhor pensa fazer isso, para trazer todo esse debate à tona novamente? Trabalhando muito. Todo dia a gente tá na rua, tá escutando as pessoas, tá recebendo propostas. Por isso que a gente convida, não é? Eu faço uma provocação quando faço minhas palestras, né? A gente geralmente escuta, a política é tudo igual, político só aparece para pedir voto. Muito isso. Né? Isso é normal. Mas muitas vezes o eleitor também, ele se ausenta do processo do mandato. Não é? Quando chega perto da campanha eleitoral, o eleitor se anima, ele escolhe um lado, ele se empolga, ele participa, ele dá opinião. Mas quando passa a eleição, muitas vezes o eleitor também, ele deixa de estar acompanhando, inclusive aquelas pessoas que ele escolheu como representante. Então eu sempre faço uma provocação e digo, se você fosse deputado, o que é que você faria? Perfeito. Pois faça com o nosso mandato. A gente está com o mandato à disposição. Você participe. Você fala comigo diretamente, você dá sua opinião, você influencia, você traz propostas e a gente vai discutir junto, né, a melhor maneira de poder representá-lo, né, e colocar aquelas ideias em prática. E posso te falar, Welter, eu acho que os melhores projetos que nós apresentamos nasceram justamente dessa maneira. Discutindo, né? Porque as pessoas as pessoas que estão vivendo aquilo lá que sentem as dores, né? Que sentem as dores e faz, assim, de fato, o mandato ele fica próximo, entendeu? Fica próximo, as pessoas passam a participar ativamente porque sentem que aquele mandato possa estar lhe representando. Muito bom. Eu falei aqui no vídeo, vamos colocar então aqui pra gente dar uma conferida no fala do deputado ali no discurso dele da posse, ali na Assembleia Legislativa. Vamos dar uma conferida. Muito bem. Aí, inclusive, o nosso amigo Américo, né, Blog Cenário, sempre presente ali, cobrindo, um jornalista extraordinário. Isso. A ideia é que isso se torne uma realidade cada vez mais, deputado. Está mais presente, sobretudo, no interior e em Caruaru também. É verdade. Caruaru agora tem deputado. Né? Eu passei a campanha toda dizendo que, né, eu sou um filho da terra. Sim. E queria levar, né, os anseios aqui de Caruaru para a Assembleia. Infelizmente, nós não tivemos o mandato de imediato. Né? Mas agora com essa oportunidade de estar investido no mandato de deputado estadual,
né, nós vamos fortalecer o trabalho firmemente aqui em Caruaru. E eu vou além, Welter. Diga. Eu acredito que Caruaru hoje viva o seu melhor momento político. Por que o senhor acha isso? Porque nós temos uma governadora que é da casa, é de Caruaru, é da terra, né, que fez toda a sua história política baseada em Caruaru, né, foi prefeita eleita e reeleita com aprovação elevada. Né, o prefeito de Caruaru sintonizado com a governadora, que é o prefeito Rodrigo Pinheiro, meu amigo, já deixo um abraço para ele aqui, né? E talvez faltasse, de fato, lá na Assembleia, essa caixa de ressonância, né, do dia a dia das coisas de Caruaru. Né? Eu sou muito... eu sempre elogio os políticos que fizeram história em Caruaru. Né? Dr. João Lira Neto, Fernando Lira, Tony Gel, Zé Queiroz, né? Todos contribuíram. Todos contribuíram muito com o Caruaru. Né? Sempre levaram o Caruaru para um nível de debate político onde sempre se destacou. Verdade. Não é? Nível então nacional. A gente tem muito respeito por eles. Agora, eu quero poder corresponder não é, a esse alto nível de se fazer política, como sempre foi a tradição do Caruaru. Eu acredito que a nova geração chegou, né? O prefeito Rodrigo Pinheiro vem fazendo um excelente trabalho. Representa essa renovação. Representa a renovação com conteúdo, não é, com qualidade, não é, tanto que foi reeleito da forma que foi. Venceu não somente Queiroz, mas também o grupo de Tony Gel, né? Toninho é o vice, o candidato a vice-prefeito Tony Gel. Então foi uma vitória realmente. O vice de Zé. Né? Então foi uma vitória realmente muito significativa. Isso não diminui a história de Tony Gel, de Queiroz, de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Eu acho que todos contribuíram. E a minha função nesse momento também é contribuir com o Caruaru. Eu quero fazer parte dessa renovação. E tenho certeza assim, que nós vamos nos dedicar muito. Duas coisas. Primeiro, defendendo Caruaru. E também, com o mesmo grau, né, de compromisso, defendendo o governo Raquel Lira. Né? Nós vamos ser uma voz forte do governo Raquel Lira na Assembleia Legislativa. Eu tenho absoluta convicção de que a governadora recebe o estado de Pernambuco depois de uma gestão que vem há 16 anos tomando conta do estado, com o seu modo de fazer, não é? com a maneira que o PSB, né, tinha de governar. Eu acho que e a eleição mostrou que era um modo de governança que chegou a um limite, um ciclo que se encerrou, que a gente também respeita, né, todos que passaram, mas ciclo que se encerrou. A governadora organiza a casa. Nesses 2 primeiros anos, Pernambuco está pronto e preparado para fazer as entregas. Então eu tenho absoluta confiança que os próximos 2 anos serão históricos para Pernambuco e também para Caruaru. Porque a governadora Raquel Lira, né, fará entregas que ficará marcada na história do nosso povo. Então eu tenho absoluta convicção de que nós devemos estar do lado dela, o pernambucano deve confiar em Raquel, o caruaruense muito mais, para que a gente possa, se Deus quiser, em 2025 e 2026, né, ser o momento realmente onde a gente vai colher tudo que foi plantado. Né? Todos sabem que Raquel preza por um governo austero, um governo com zelo, com cuidado, com responsabilidade, e chegou a hora, de fato, de nesses próximos 2 anos, lá na ponta, o cidadão, a cidadã sentir, todo esse trabalho que foi realizado nos 2 primeiros anos, né, recebendo na ponta aí todas essas entregas importantes. Deputada, ela precisa muito desse apoio, vou lhe dizer por quê. Inclusive, recentemente, o senhor participou de uma audiência pública, né, da FIEP, sobre a Compesa. Isso. Então, por exemplo, a Compesa, ela é uma das... Na verdade, ela foi a 3ª empresa mais reclamada no Procon de Pernambuco. Isso em 2023. Perfeito. Aí há uma informação, por exemplo, de que tem uma nota baixa, né, no Reclame Aqui, a empresa não recomendada. Todavia, tem uns dados que indicam que, apesar esse nível ainda de reclamação, há uma expectativa de que a Compesa deixe de ser esse problema, vamos dizer assim, dos pernambucanos. Uma série de reclamações e tal. Como é que o senhor pode contribuir? Perfeito. Com o governo Raquel? Eu estou participando de todas as audiências públicas, né, que aconteceram. Nós teremos Petrolina e Salgueiro, essas 2 eu não posso estar, mas outros deputados estarão lá no Sertão. Eu tive presente aqui em Caruaru e tive também no Recife. Né? Para você que está nos assistindo e nos ouvindo, a Compesa está num processo de concessão. Sim. Para você ter ideia, Welter, quando a gente conseguia um empréstimo de 1 bilhão, 400 milhões, 500 milhões... Era uma grande comemoração, que era investimento chegando para que a Compesa pudesse levar água para as pessoas. Né? A previsão é de um investimento de na ordem de 18,9 bilhões. É muito recurso. É muito dinheiro, é muito recurso. Né? A previsão é que 99%
das residências tenham água na torneira e pelo menos 90% tenham esgoto, tratamento de esgoto. Hoje nós estamos numa distância imensa. Né? Para você ter ideia, o que a Compesa fornece hoje de água, né, a gente cai para o desperdício na ordem de 48%. E a gente com a concessão, né, se estima baixar isso para 25%. Aí você pergunta, para quando isso? Para agora. E como seria essa concessão? Só para o povo entender direitinho. Isso está passando por todos os debates, né, finaliza dia 7 lá na Assembleia, e aí a gente aprovando, escutando a população, os compesianos, né, toda a sociedade. Esse é o momento, de fato, para que a gente possa colher as informações, indicações, corrigir o que aconteceu em outras localidades de erro no momento de concessão, para que a gente tenha o melhor processo possível. Então, eu acredito muito nisso. A governadora Raquel Lira, em toda a campanha, disse que iria priorizar essa questão da água. Aquelas pessoas que não têm água em casa, né, ela iria se debruçar para entregar água na torneira dessas pessoas, e é o que ela está fazendo. Não é? Não adianta você dizer, não, mas eu sou contra a concessão. Veja, eu costumo dizer o seguinte, é como se fosse um aluguel de 30 anos, que você entrega aquele imóvel para o locatário, ele vai ter que revitalizar, ele vai ter que reformar, ele vai organizar tudo, prestar o serviço, e depois de 30 anos a gente vai continuar ou não com aquele tipo de relação, mas com todas as cláusulas de confiança, as cláusulas que exigem o cumprimento das metas, e é isso que nós estamos fazendo. Então eu tenho absoluta convicção de que é a melhor modelagem, e os próprios técnicos e secretários já apresentaram todos os dados de que, assim, se não for dessa maneira, com esse aporte privado, nós não temos condições de fazer os investimentos necessários para ter a universalização da água, entendeu? Então, eu estou arregaçando as mangas para ajudar o governo a trazer a água para as pessoas também. Deputado, no seu primeiro mandato, o senhor disse aqui, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, nossa entrevista, o programa, de que o senhor trabalhou em muitas áreas aqui em Caruaru. Eu na verdade, era muito criança, né? Sim. Eu estudei no Colégio Diocesano, aqui de Caruaru, né? Eu joguei bola no Central com o professor Ribamar, professor Mariano. Quem tem quarentinha igual a mim, eu tenho 42, estou indo para 43. Você não tem o professor Bezerra também ou não? Não, o Bezerra não me recordo dele, não. Apesar que ele tá na mesma idade, eu tô na mesma faixa etária sua. Eu treinei com o Bezerra lá no Central. Do Cavalcante, né, que é treinador de futebol, né? Treinador de futebol também. Jogava com a gente na época lá. A gente chamava, na época era Luizinho. Você jogou naquele CT do Central aqui perto do aeroporto? Aqui, não, eu jogava. Aeroporto não, do autódromo? Não, eu jogava no campinho campo mesmo. Que era no Lacerdão. Era o Pedro Vitor na época, né? Agora é o Lacerdão, mas na época era o Pedro Vitor. Joguei vôlei de Colégio Diocesano com o professor Júnior. Né? Quem estudou no Diocesano lá na década de 90, né? Sabe o que eu estou falando, né? O professor Júnior. E outros amigos, né? Professor Irã, que foi do Colégio Duque de Caxias. Né? Enfim, tive uma infância aqui em Caruaru, posso dizer que foi, assim, as melhores lembranças, né, da minha vida, né? Muito bom. Meus avós, meu pai faleceu já em 2012, mas... Seus pais são daqui de Caruaru? Eles são de minha Caruaru família toda é de Caruaru. Ah, tá. Né? Em que pese, assim, hoje eu tenho só 2 tias e um tio que mora aqui, e os demais estão todos em Recife. Entendi. Né? Minha história política toda nasceu no Recife. Eu costumo dizer que comecei na política carregando bandeira e entregando panfleto. Subi muito morro de Recife, em caminhada carregando bandeira, entreguei muito panfleto em sinal de trânsito. Aí depois passei a coordenar juventudes, né? Depois passei a coordenar campanhas. Aí vou para a faculdade, faço movimento estudantil na Faculdade de Olinda, me formo, aí vou fazer militância de classe junto ao AB, e aí começo a disputar eleições. Comecei a primeira eleição com 1.259 votos, depois 4.309, depois 8.701, depois 24.971, me torno deputado pela primeira vez, e nessa última, ainda que na suplência, 33.216. Então toda eleição a gente cresce a votação, não é? Porque assim, eu acho que a gente passa a conhecer mais pessoas, passa a conhecer mais localidades, lutar por elas. Eu tenho uma máxima que eu digo sempre, a gente só defende o que conhece. Então é importante conhecer a realidade de cada local, né? Conhecer as pessoas daquele local, para que você possa estar defendendo elas, e aí com certeza o retorno e o reconhecimento chega. No primeiro mandato, qual setor o senhor mais trabalhou por aqui nessa região do interior, Caruaru?
No primeiro mandato, aqui no Agreste, eu tive uma boa votação em Caruaru, né? Mais de 4 mil votos. Tive em Belo Jardim, meu amigo Monarque, lá de Belo Jardim. Eu tive 1.200 votos em Belo Jardim, né? A gente teve voto também em Cupira, meu amigo Davi Amorim, lá de Cupira, que foi eleito vereador aqui novamente agora. Michael de Panelas, né? São meus amigos, né? Em Bezerros, eu tive 500 votos em Bezerros. Quem coordenou a nossa campanha lá foi Clepson. Clepson tinha 18 anos de idade. Né? 18 anos. Eu acredito muito. Michael, que eu falei potencial. A você, também um jovem, disputou a eleição pela primeira vez agora, perdeu, se eu não me engano, por 16 votos a eleição do vereador agora. Então a gente incentiva o jovem muito bom. a participar da política. Né? Aquela energia boa, aquela vontade de fazer a diferença. Né? E você que é jovem, independente do partido que você tem mais preferência, mas participe das eleições, participe dos mandatos, né? Esteja sempre atento nisso. Né? Engajar, né? Muitas vezes a política é mal vista, mas as pessoas se ausentam da política. Quanto mais pessoas boas na política, a gente vai transformando esse ambiente também num ambiente bom, um ambiente positivo. Então, é importante que o formador de opinião, ele não cruze os braços e fique longe da política. Ele tem que estar perto da política. Né? Isso é um estímulo que a gente faz. Perfeito. Deputado, o senhor, logo quando o senhor... Eu não sei se foi no finalzinho do ano passado ou nesse início. Agora o senhor teve com o ministro do Portos e Aeroportos, Silvio. Meu amigo, Silvinho. Lá em Brasília. Silvio Costa Filho, isso. Foi no finalzinho do ano passado? Foi, final do ano passado. Como é que foi esse encontro lá? Excelente, né? Silvio Costa Filho vai ficar marcado como um ministro que aportou recursos aqui para Caruaru para que a gente possa ter o aeroporto. É isso que eu quero falar com o senhor. Entregue aos caruaruenses. Isso é um compromisso do ministro e eu tenho certeza absoluta que a gente já vai estar comemorando. Vai ser um momento de festa, né? Quando o aeroporto de Caruaru tiver a movimentação, né, que é necessária, que é importante para o desenvolvimento não só de Caruaru, mas como também de toda a região. Você falou das pessoas que vêm aqui fazer o trabalho executivo, né? Que vêm fazer negócio em Caruaru, turismo de negócio. Né? Eu estive em São Paulo há uns 3 meses atrás, né? Ali no Brás, tinha uma Casa Caruaru, alguma coisa assim, produtos de Caruaru. Aí eu estive depois, no final do ano, em Manaus. Eu fiz uma imersão na floresta com meus filhos. Muito bom. E aí também chego em Manaus e vejo... Você desconectou um pouquinho, foi, deputado? Eu gosto muito. Aí eu vejo também Casa Caruaru. Né? Quer dizer, o potencial, né, de negócio, especialmente no ramo têxtil de Caruaru, é muito forte. E o aeroporto vai dar uma movimentação muito extraordinária nesse sentido. Então, o ministro Silvio Costa Filho está comprometido, né? É um cara que a gente tem muita admiração, muito respeito, jovem, né? E hoje é um dos ministros mais importantes da República e tem a confiança também do presidente Lula, né? O que não é fácil, né? Você ser um estreante ali naquele... E ganhar, né, espaço, confiança. Com muita credibilidade que ele sempre teve. O que você falou é muito importante, viu, deputado? Quando a gente pensa aqui na 104, a conclusão ali entre Toritama e Santa Cruz de Capibaribe. Isso. Quando a gente pensa na organização da feira em Caruaru, né, que o prefeito Rodrigo Pedro tem aí trabalhado nessas últimas semanas para dar uma mexida, dar uma organizada, que já não era sem tempo, já disse isso para ele, inclusive. Né? Santa Cruz deu um avanço ali com o Moda Center ali, que é uma coisa de outro mundo, viu? O senhor conhece ali, não conhece? Conheço, sim. É uma coisa de outro mundo, né? Então, estrutura de estacionamento, de hotel, de tudo. É perfeito. E aí, quando a gente fala, né? Investimento total aí de 150 milhões de reais. Né? O novo terminal de passageiro, ampliação da pista, infraestrutura. Vai, sem sombra de dúvida, essas melhorias trazer realmente um boom para a economia da região como um todo, né, deputado? Não tenho nenhuma dúvida, né? Se Caruaru hoje já é referência, toda a região do Agreste, né, no que se refere ao segmento têxtil, né? Nós vamos ampliar isso para vários outros segmentos, né? Fortalecer, né, o segmento têxtil, mas também o turismo, né, a gastronomia, a rede hoteleira. Tudo. Eu acho que o turismo de negócio, Caruaru passa, de fato, a virar uma grande vitrine para todo o Brasil. Não é? Aquelas pessoas que tinham interesse, talvez, de negociar aqui com a cidade, ele vai ter mais facilidade de vir aqui e conhecer. Claro. Né? Eu tenho absoluta convicção de que nós vamos crescer muito, o que depender de mim também, né? Silvinho, como eu chamo de Silvinho, porque nós somos praticamente da mesma idade e começamos parecidos, ele também foi vereador de Recife, depois virou deputado, né? E a gente tem uma relação muito forte. Eu tenho absoluta certeza de que muita coisa boa está por vir. Agora, deputado, seja uma voz
firme. Ativa. Seja porque, olha, vou lhe falar na condição agora nem de jornalista. Esqueça. Veja agora o cidadão caruaruense. As pessoas ficam muito na expectativa do aeroporto Caruaru de sair. Mas será agora vai. Será que sai mesmo? Será que vai? Tem de sair do papel. Vai sair do papel. Né? Chegou o momento de Caruaru, por isso que eu lhe disse, né, aqui no meio da nossa conversa. É o melhor momento político de Caruaru. Né? Nós temos uma governadora trabalhadora, correta da cidade, né? E assim, Caruaru tem essa grande vitrine hoje que é ter o estado comandado por uma caruaruense, né? Nós temos um prefeito extremamente organizado, também jovem, disposto, que também tem como característica as entregas, não é da boca para fora, né? Rodrigo é um cara que entrega, que faz entregas na cidade. Nós temos um ministro, não é, comprometido como o Silvio Costa Filho, e temos outros, André de Paulo também, né, que tem esse perfil. Não é? Nós temos um presidente que é pernambucano, que prioriza o Nordeste. Não é? Chegando o projeto sai. É o caso de Caruaru. O projeto do aeroporto chegou, está sendo tratado e está saindo do papel. Então, e agora eu pretendo, né, colaborar com o Caruaru, sendo também essa voz importante na Assembleia. Os temas que tiverem a ver, né, com o âmbito estadual, não tenham dúvida que terá, no nosso mandato, tratamento privilegiado. Né? Nós vamos priorizar, né, Caruaru, toda a região do Agreste, para que a gente possa, de fato, estar evoluindo e fortalecendo essa corrente de crescimento aqui de Caruaru. Muito bom. Deputado, o senhor fala muito também sobre cidades inteligentes e sustentáveis. Perfeito. O que seria isso? Eu falei do meio ambiente, falei da cultura, falei da inclusão, não é? E a bandeira talvez mais visível desse trabalho seja a luta por cidades inteligentes, cidades sustentáveis, cidades humanizadas, cidades inclusivas. Não é? Isso aí fortalece de várias maneiras. Por exemplo, quando você fortalece os equipamentos públicos, não é? Os equipamentos públicos na cidade, ela transforma o dia a dia da cidade. Lá no Recife, nós lutamos, por exemplo, pelo Parque da Tamarineira, está entregue aí. Nós lutamos pelo Parque Santos Dumont. Não é? Eu que levei a ideia, derrubamos os muros do Santos Dumont, né? E hoje é um parque entregue para a cidade do Recife. O Colégio Santos Dumont, né? Ali tinha dois colégios, o Santos Dumont e o Brigadeiro Eduardo Gomes. Isso. Existia um complexo esportivo Santos Dumont, que hoje não é mais simplesmente um complexo esportivo, é um parque aberto. Né? Então nós derrubamos os muros, né? E naquele momento ali foi entregue um equipamento formidável, né, para a população recifense. A luta pelo o parque no Aeroclube, né, ali na zona sul do Recife, quem vai lá nas margens da Via Mangue, você vê ali do lado direito, para quem vai para o centro, tá lá um terreno de 21 hectares. Nós batalhamos, eu fiz o domingo no parque sem parque. Coloquei mais de 1.000 pessoas, né, num lugar que não tinha nada. Né? Levamos o esporte através da capoeira, jogo de basquete de cadeirantes, né? Nós levamos gente para lançar livro, né? Enfim, nós fizemos um grande movimento e chamamos a atenção de que ali deveria ser uma área de convivência. Uma cidade inteligente, ela precisa de áreas verdes, áreas sustentáveis, áreas que valorizem também a inclusão das pessoas com deficiência, né? E que promovam o bem-estar da cidade. O interior do estado é muito carente disso, viu? Há exceções, viu, deputado? Eu não tenho dúvida. Há exceções. Por exemplo, Caruaru, com a Via Parque, né? Que foi um projeto de Raquel lindíssimo, é isso que eu ia falar aqui. Veja a transformação que, na época, a prefeita Raquel Lira trouxe para a cidade de Caruaru quando fez o Via Parque. Sensacional. Né? Isso muda a realidade da cidade. Isso valoriza os imóveis, né? Você promove a saúde das pessoas. Então, esse debate que muita gente achava que era um pouco menor, hoje passa a ser vanguarda. Né? E a gente quer trazer esse debate não só para Caruaru, mas para as cidades do interior. Você que nos assiste sabe quantas vezes eu passo nas cidades do interior, no horário de 4h30, 5 da tarde. O pessoal caminhando. As pessoas caminhando na rodovia. Sim. Na rodovia, porque não tem um parque na cidade, não tem uma pista de Cooper. Prefeitos, façam pista de Cooper na cidade de vocês, valorizem os parques urbanos. Eu acho que essa é uma mensagem que a gente tem que deixar e muda a cara da cidade. Não tenha dúvida disso. Muda não só... É perspectiva de vida, né, deputado? É o bem-estar. Né? É o bem-estar. Qualidade de vida. As pessoas falam, poxa, a gente não tem turista. O turista, ele só visita a cidade onde as pessoas que moram nela se sintam bem, que amam aquela cidade, que usufruam a cidade. Nenhum turista vai para cidade alguma onde o morador não usufrua da cidade dele. Então, é importante que a gente valorize isso, que a gente tenha parques urbanos, né, que possam conversar com a cidade, que a gente possa sair com o carrinho de bebê.
Depois, quando você sair do parque, você ter boas calçadas para receber essas pessoas, né? Tanto o deficiente, o idoso, enfim, né? Quando a gente fala em cidades inteligentes é isso, é você trazer inovação, você trazer internet, né? E você trazer equipamentos que ele abrace a cidade de um modo geral, como é o Via Parque aqui em Caruaru. Exatamente. Precisamos do Via Parque e outras tantas mais. Quanto mais intervenções com esse perfil, né, todo mundo ganha, a cidade ganha e o cidadão que mora nela também. Olha, e fazendo justiça aqui, como o senhor disse no início da conversa, José Queiroz, por exemplo, começou a abrir esse negócio aqui em Caruaru com os parques. Tem os parques ambientais, que não existia as praças até então. E parques, claro, isso, perfeito, isso. perfeito. É focado nos parques em si, né, ambientais. Isso. E aí veio o Raquel com esse mega projeto da Via Parque, realmente. Aí, por exemplo, outro exemplo que tem pertinho da gente aqui é Garanhuns, o Monte Bom Jesus. O Monte Bom Jesus requalificado é um equipamento público que tem esse perfil também, não é? Muita gente faz atividade física ali. Diariamente, viu, deputado? Sobe ali 365 degraus. Aí, lá em cima faz como era funcional. Antes da revitalização? Não, ninguém subia. Era um lugar de medo. Não, ninguém subia. Era um reduto ali de criminalidade. Ninguém subia. Onde você coloca as pessoas, onde você coloca as pessoas participando, você tira a insegurança. Né? Uma rua segura é a rua onde as pessoas estão transitando nela. Se você pega uma rua ali escura, uma rua que não passa ninguém, você fica com receio de estar ali. Né? Quando você pega uma rua movimentada, onde tem vida, né, as pessoas, né, circulam sem medo. Né? Então a gente defende isso, que os equipamentos públicos da cidade eles possam ter vida, né, para que as pessoas usufruam da cidade. E falando em espaços, ainda em cima disso aqui, deputado, para ter vida, né? Sua deixa foi para ter vida, né? Isso. O Parque João Vasconcelos Sobrinho, o senhor conhece? Conheço, Serra dos Cavalos. Conheço, sim. Estive lá, inclusive, domingo, viu? Nesse domingo. Fizemos já faz um tempinho que eu não vou lá, vamos lá. Olha, é um convite que vou lhe fazer aqui e para, de repente, o senhor levar ali para as discussões na Alep. Olha aí. Pois aí. É uma riqueza. É uma provocação que você está fazendo e é um compromisso que eu assumo. Uma reserva da Mata Atlântica. Importante. E o senhor, como ambientalista, como uma pessoa que defende, né, sobretudo, trazendo essa oportunidade para gerar para as pessoas, porque outra coisa, deputado, eu duvido aqui, se a gente fizer uma pesquisa agora, acho que nem 10% dos caruaruenses conhece. Não conhece. Acredito. Não conhece. E é um espaço lindo, para a família, como o senhor fez com seus filhos, desconectar um pouquinho do mundo virtual, tá todo mundo muito conectado. Perfeito. Né? É um espaço que vale a pena. Pois, conte com o nosso mandato aí para que a gente possa discutir o assunto, né? Quem tiver um pouco mais de propriedade também, né, de indicar, né, o que a gente poderia contribuir, né, com o espaço, procura a gente, vamos debater isso aí, vamos fazer uma roda de conversa e vamos, né, tentar trazer o que a gente vê de mais moderno lá no sul do país ou até em outros países, vamos trazer para cá, vamos replicar aqui, né, para que as pessoas possam... É referência, né? Eu fiz muita amizade com esse pessoal no Brasil todo, né? Tem uma pessoa chamada Tobias Furtado. Ele por muito tempo coordenava o Parque Ibirapuera. Existia um grupo ali chamado Parque Ibirapuera Conservação, que era um grupo de usuários do Parque Ibirapuera. E toda a transformação, tudo que tinha ali, era discutido pelos usuários. E ali você ia trazendo... Legal. Eu lembro na época, a gente conseguiu... Quando eu digo a gente, porque eu participei desse movimento lá. Claro. Né? É o Parque da Leitura, através da Fundação Boticário, né? Já fazendo propaganda aqui, né? Sim, mas sem problema. Salvo engano, quase 10 milhões que aportaram lá. E uma área que era uma ponta lá do parque, que as pessoas não frequentavam muito. Aí colocou redário, feriados e finais de semana, né? Um espaço para piquenique, para leitura, revitalizou uma casa que estava lá no canto, né? com livros que as crianças podiam chegar no final de semana, ler, devolver ou trazer outro. Bacana. Enfim, você dá vida, né, aos ambientes, né, os ambientes públicos. Eu acho que isso é muito importante. Essa relação público-privado, o senhor defende também? Eu defendo. Eu acho que se você puder trazer o privado para contribuir, né, com benefícios que sirvam para todos, por que não? Perfeito. Isso é muito bom. Não é? Isso é muito bom. O ruim é quando você tem que optar. Se você vai gastar dinheiro na saúde, na educação, na segurança, né? Aí muitas vezes espaços como esse deixam de ser prioridade porque o dinheiro é curto e você tem que priorizar o que é emergente. O essencial. O emergente. Pois é, então assim, se você traz o privado para estar patrocinando no bom sentido, de você viabilizar um equipamento, sim, claro, ainda que ele use a sua marca, qual é o problema disso? Né? Eu acho que é uma discussão um pouco ultrapassada, essa coisa assim, não, ente privado, aqui tem que ser público. Eu acho que as pessoas, na verdade, querem resultado. Né? E se o resultado acontecer, eu acho que ganha todos. E os setores conversam, né? Eles conversam, né, deputado? Eu acho que é fundamental. Né? É fundamental você ter essa relação. Nós falamos aqui da Compesa, não é?
Olha, nos últimos 50 anos, o estado de Pernambuco nunca conseguiu aportar um valor desse, que está previsto para aportar de agora até 2033. Entendeu? Então, ou seja, em 8 anos, nós podemos ter um aporte financeiro que nos últimos 80 não tiveram, nem de perto. Entendeu? Então, assim, é trazer o privado. E o que é que o povo quer, Welter? O povo quer água na torneira, quer o esgoto funcionando e uma tarifa que seja justa. E pequena. Isso. Como é hoje, todos esses detalhes, todas essas situações estão previstas em contrato. Então a população só tem a ganhar. Eu vou ser uma voz ativa, eu não vou fazer aqui discurso ideológico, porque quem não tem água na torneira, passa 10, 15, 20 dias sem ter água na torneira, ele não quer saber de ideologia, não. Ele quer a água na torneira dele. Né? Respeitando naturalmente os contratos, respeitando os requisitos, tendo uma agência fiscalizadora que esteja sempre presente, né, para que não haja perdas para Pernambuco e a relação seja uma relação equilibrada. Eu acho que a gente tem que defender. Deputado, a gente tem mais um tempinho aqui ainda. Quando é que o senhor retoma lá na Alep? Quando é que volta As atividades é 1º de fevereiro, que, salvo engano, cai no sábado e no domingo. Então, logo na segunda-feira seguinte, aí nós vamos ter as atividades legislativas voltando, né? De plenário, das comissões, né? Tudo isso retoma agora em fevereiro. Já está com o time todo prontinho para voltar com time tudo, pronto. Tá o time, se demorar muito, vai ficar quente demais, porque a gente já está aquecido, né? Doido para trabalhar, para a gente estar usando de novo a tribuna, né? Que assim, aquele que valoriza o ambiente da política, você ter a oportunidade de usar a tribuna da Assembleia Legislativa, uma casa das mais tradicionais do nosso país, mais respeitadas. E você sabendo que cada ato seu é uma consequência na vida de tantas e tantas pessoas, isso é motivo de muito orgulho e muito compromisso, muita responsabilidade, né? Então, assim, eu estou ansioso para que a gente possa estar, de fato, lutando pelas bandeiras que a gente acredita, não é? E aí eu disse na campanha, disse no mandato, disse agora quando tomei posse, né? E vou dizer agora para vocês, Caruaru agora tem deputado. Porque eu passei esses 2 últimos anos escutando, né? Caruaru ficou sem representante. De fato. Caruaru não tem ninguém que defenda Caruaru. Isso faz parte do passado. A partir de agora, Caruaru tem o nome. O deputado Anderson Florencio, né, vai estar dia a dia defendendo as bandeiras de Caruaru. Muito bom, deputado. Tá certo. Wendel, tem alguma coisa para colocar aqui para o deputado aproveitar? Isso, uma mensagem então final. Quero uma mensagem sua aqui, deputado. E obviamente lhe agradecer pela disponibilidade, dizer de que o nosso estúdio aqui, o nosso espaço está completamente aberto para o senhor, o InterPE, como eu disse. A gente escuta aqui os municípios. Normalmente a gente tem aqui prefeitos, gestores, secretários, enfim, sempre discutindo os grandes cases dos municípios, sabe? E a ideia e a intenção realmente é essa. E obviamente queremos recebê-lo aqui muitas vezes, tá bom? Para trazer suas notícias. Eu que agradeço, né? Assim, como filho de Caruaru, eu fico muito honrado de poder retribuir com a cidade que me deu a vida. Muito né? bom. Através do nosso trabalho. Né? Vamos fazer, se Deus quiser, um mandato muito próximo das pessoas. Eu vou além, né? Dizendo, a gente, além de ser uma voz de Caruaru, nós seremos uma voz ativa em defesa do governo Raquel Lira, porque eu tenho certeza, Welter, que nós vamos ter, nesses próximos 2 anos, né, anos de muitas entregas, né, para os caruaruenses. Eu disse em uma outra oportunidade e repito aqui, eu tenho absoluta convicção de que quando chegarmos em dezembro, para fazermos, né, a narrativa, né, a avaliação de como foi o ano 2000, o balanço de 25, pode tomar nota, o governo Raquel Lira vai chegar nos 70% de aprovação. Essa é a nossa expectativa, esse será o nosso trabalho e eu acho que ganha todos os pernambucanos se isso acontecer. Muito bom. Tá certo, deputado. Mais uma vez, muitíssimo obrigado e sucesso aí no novo mandato. Tamo junto. Viu? Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. A gente vai fazer uns cortes posteriormente, vocês vão acompanhar aqui. Inclusive, uma dúvida com o deputado, alguma coisa, vai ter o canal, né, de comunicação dele, inclusive o Léo Abreu, que está aqui com a gente, que é o assessor de comunicação, o social media, enfim. Ele já vem acompanhando desde o primeiro mandato. Mandato deputado. Anunciou muito bem, um grande abraço para ele, acompanhou a gente aqui. E dizer de que próxima sexta-feira, dia 24, o nosso convidado aqui será também o deputado estadual, o Abimael Santos, tá? A gente abrindo essa temporada, porque até então nós não tínhamos feito entrevistas com os deputados estaduais e a gente abre a partir daqui, dando espaço inclusive, muito em breve, ao longo de todo o ano, para deputados federais também. Então não teremos apenas os gestores, os executivos, como a gente fala, né? Os prefeitos, prefeitas, secretários, mas teremos também aqui vereadores e os deputados estaduais e federais, trazendo informações relevantes acerca dos seus mandatos aqui
para todo o nosso público. Portanto, todo mundo ligado no InterPE, é o canal dos municípios, também o portal TAC, todo mundo conectado, assistindo, e também no Te Amo Caruaru. Muitíssimo obrigado pela audiência e a gente se encontra próxima sexta a partir das 6h30. Um grande abraço e até lá.